Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com muita alegria que nós estamos aqui para o canal Lições de Amor. Eu sou Patrícia Lins e esse é o nosso quadro em que nós estudamos a série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles. Atualmente nós estamos estudando a obra O Homem Integral, no capítulo de número 24, A Reconquista da Identidade. Nas edições mais novas, este capítulo faz parte do bloco Maturidade Psicológica. Nós damos as boas-vindas a todos. Iniciamos o estudo da obra O Homem Integral no dia 3 de janeiro deste ano. E sempre dizemos, porque pode ser porventura a primeira vez do amigo que nos assiste nesse vídeo, que não é nosso propósito fazer aqui um curso teórico ou de formação sobre psicologia ou psicanálise, ou ainda psicoterapia de grupo. O nosso objetivo é estudar a série psicológica de Joana de Ângeles e nesse vídeo trazer algumas reflexões adicionais que possam nos ajudar a compreender aquilo que a nossa veneranda instrutora nos apresenta. O link da obra se encontra na descrição desse vídeo, porque nós estimulamos a leitura, ou na editora Leal, ligada à Moção do Caminho. Então aqui nós estamos querendo fazer o estudo da psicologia espírita, ou seja, o estudo do espírito, que tem por objetivo convidar a todos para o nosso processo de amadurecimento psicológico e evolução espiritual. Portanto, sejam todos convidados ao estudo, à reflexão em torno do Evangelho e das suas lições de amor, disciplina, autopercepção e perseverança no bem. Fiquem também à vontade para participar conosco, com comentários, perguntas e colocações. Pedimos sempre, evitando detalhes da vida pessoal ou de outrem, e, sempre que surgirem, nós abordaremos no início de cada vídeo. Sendo assim, vamos começar fazendo uma prece inicial. Divino Mestre, Senhor, Pai de misericórdia sem fim, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de reflexionar sobre os teus ensinamentos. Ajuda-nos para que possamos ter as melhores reflexões sobre esse tema, de acordo com as nossas eventuais limitações. Fortalece o nosso entendimento, que nós possamos intuir as vossas boas inspirações e que, mais importante de tudo, essas reflexões e raciocínios possam, de algum modo, lenificar os nossos sentimentos e nos promover a uma mudança moral tão importante, tão necessária. Que o Senhor nos fortaleça, nos guarde e nos ilumine. Que assim seja. Então, gente, vamos fazer um preâmbulo. Hoje eu trouxe a referência da psiquiatria. Nesse texto, A Reconquista da Identidade, Joana de Ângeles nos fala o quanto, por vezes, nós ficamos com a nossa identidade um tanto quanto fluida, para que a gente satisfaça as impressões dos outros, aquilo que na sociedade seja melhor aceito. E a gente se mascara, a gente se esconde, acaba esquecendo direito quem nós somos. E eu me lembrei que há um transtorno de personalidade que tem esta característica, que é o transtorno de personalidade borderline ou limítrofe. Isso não significa dizer que a gente vai enquadrar todos os que têm dificuldade, né, de asseverar, de se assegurar da própria identidade, que seja borderline ou limítrofe. A gente sempre fala aqui que o nosso objetivo não é desenvolver diagnósticos, né, não é o nosso papel. Mesmo porque a gente não tem acesso a essa entrevista com o próprio sujeito para poder fazer isso, né? Mas buscar desses elementos, né, dos conhecimentos hoje da psiquiatria, da filosofia, da psicologia, da psicanálise, recursos para nos levar a um melhor entendimento de nós mesmos. Então a gente hoje vai estudar um pouco o transtorno de personalidade borderline, para a gente saber a fundo como é esse conflito da perda da própria identidade e como que a gente então pode reconquistá-lo. Espero
que todos possam entender, né, essa nossa abordagem. No livro Mentes que Amam Demais, O Jeito Borderline de Ser, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, psiquiatra, ela vai dizer que a personalidade é um conjunto de padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos que uma pessoa apresenta ao longo de uma existência. É o resultado do que herdamos geneticamente dos nossos pais, que é conhecido como temperamento, com as experiências que adquirimos durante toda a vida, que nós chamamos de caráter. Bem se vê que a complexidade de uma personalidade é de tal maneira contundente que um simples sentimento pode ser capaz de desencadear uma cascata de atividades mentais. E quando um padrão sentir, pensar, agir, comportamental é apresentado por diversas pessoas de uma forma estatisticamente relevante na população em geral, passa a se delinear uma personalidade classificável. É verdade que todos nós passamos por momentos de explosões de raiva, de tristeza, impulsividade, teimosia, instabilidade de humor, ciúmes intensos, apego afetivo, desespero, descontrole emocional, medo de rejeição e insatisfação pessoal. Mas, de algum modo, na personalidade borderline, isso tudo está em operação ao mesmo tempo. Essa série de comportamentos disfuncionais acabam se apresentando de forma frequente, intensa e muito persistente, configurando então um transtorno de personalidade. Há uma espécie de excesso em tudo, um pensamento generalizado que acaba promovendo reações desproporcionais aos estímulos. E os borders ou borderlines acabam vivendo, na menção de doutora Ana Beatriz, no limite de uma certa hemorragia emocional. Para a psicanálise, a estrutura clínica de um borderline é a fronteira entre a neurose e a psicose. Daí eles serem chamados de limítrofes ou fronteiriços, porque eles têm uma identidade fluida, que acaba por apresentar sintomas de outros quadros psiquiátricos, inclusive transtorno de ansiedade, estresse pós-traumático, transtorno de personalidade antissocial, transtorno depressivo, transtorno maníaco-depressivo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os quadros depressivos e eufóricos dos borderlines tendem a ser precipitados por eventos externos imediatos. É como se ele respondesse no momento, no calor do momento em que tal situação ocorra. Os borderlines têm sérias dificuldades de se autoavaliar, se tornando dependentes de referenciais externos de desempenho imediato. Então a gente pode imaginar como os borderlines não funcionam nas redes sociais. Tudo é motivo para terem uma explosão emocional, quase sempre irracional. As redes sociais afetam muito o temperamento dos borderlines. É importante, inclusive, que haja uma dose do seu uso para que haja um controle melhor da sua estabilidade emocional. Mas a questão central dos borderlines, ela está numa espécie de hiperatividade emocional ou afetiva, em que eles acabam capotando nas próprias emoções, nesse excesso de sentir, possuindo uma grande dificuldade de autopercepção, incluindo a autoimagem e a autoestima, vivendo o tempo inteiro no limite do desespero afetivo, frente à possibilidade de abandono e rejeição, com uma instabilidade afetiva, baixíssima autoestima e uma impulsividade descabida. As suas relações amorosas são sempre marcadas pela intensidade, pela dramatização e pela forte dependência afetiva. E em relação à própria identidade, os borderlines sempre se apresentam muito instáveis, sentindo-se sempre incompletos, esvaziados, num constante conflito consigo mesmos. Por essa razão, eles vivem numa busca desesperada para se encaixar em algum tipo de estereótipo. Então é muito comum a gente observar os borderlines mudando o cabelo com muita frequência, cor do cabelo,
fazendo novas tatuagens, né? Mudando a forma como se maquiam, no caso de mulheres e de homens também, né? Que eventualmente gostem de utilizar maquiagens, mudando forma de vestir, né? Mudando desses estereótipos. A patricinha, o roqueiro, o gótico, a rapper, né? Sempre com esses padrões que estejam ou não na moda, né? Isso não significa que determinadas formas, por exemplo, de se vestir excêntricas, né? O hippie, bocas de sino, sejam, precisem ser, né? Levar a pecha do borderline. Aquela pessoa que se veste de uma forma contrária ao que a moda está apresentando é borderline. Às vezes é apenas um estilo próprio que a pessoa constrói. Mas o que a gente está falando do transtorno de personalidade borderline é que, pelo fato de não ter uma identidade, é bastante fluido. Hoje sou uma coisa, amanhã sou outra. Então, esse vestir não é só uma forma de se trajar socialmente, né, de se apresentar, mas é também a forma como eu me vejo naquele momento. E amanhã eu posso me ver de uma forma completamente diferente. Então imagine a angústia desse ser, que não sabe quem é. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Então essa volatilidade que marca a autoimagem dos borderlines faz com que essas pessoas sejam facilmente influenciáveis pelo ambiente, pelos outros ao redor. Tamanhas são suas incertezas e indecisões frente ao que diz respeito às suas próprias vidas. Então, apresentam uma tendência de adquirir comportamentos, adquirir manias, né? Ou características físicas de pessoas com as quais convive de uma forma mais estreita, mais íntima, o que acaba representando uma grande frouxidão de suas identidades, que a gente chama de mimetismo, que diz respeito a esta cópia dos outros para poder se disfarçar, fugir de si mesmo, né? Não assumir a própria identidade. Eles possuem uma grande disfunção emocional, que diz respeito a uma hiperatividade emocional, com um excesso de sensibilidade e até de melindre, têm emoções dúbias ou conflitantes, ou amam ou odeiam. As relações, digamos assim, mornas, né, estáveis, para eles não são relações verdadeiras, fidedignas, né? A instabilidade afetiva, desencadeada por sentimentos de rejeição, abandono ou frustração, o humor e o equilíbrio emocional em constante oscilação, uma ira muito grande e inapropriada, uma grande agitação física, marcada por agressões físicas a si mesmos, na forma de autoflagelo, ou a terceiros, como destruição, quebra de objetos, sentimentos profundos de vazio e de tédio, sentimentos de ódio, ira, vergonha em relação a si mesmos. Também possui uma grande disfunção no trato cognitivo, no que diz respeito a pensamentos paranoides e desorganizados, quadros desassociativos, um estado em que pensamentos, sentimentos e lembranças se mostram desconexos com a realidade em derredor, uma grande incapacidade de manter os pensamentos estáveis, dificuldade de aprender com as relações passadas, tem a ver com um profundo complexo de culpa, com um alto desamor, que leva a uma espécie de gozo pelo sofrimento, uma compulsão à repetição de padrões de vínculos afetivos que apresentem perfil muito semelhante aos seus ex-parceiros, mesmo que isso implique a sofrer imensamente outra vez. É como se o borderline se julgasse merecedor desse sofrimento. Tem uma autoimagem instável e com características extremas. Num momento se acha o máximo, em outro momento se acha um nada, sem uma clara percepção de quem realmente são e como se apresentam. Também tem sentimentos crônicos de vazio, pensamentos antecipados de abandono, costumam ruminar incessantemente a possibilidade de uma possível separação se estão com alguém e, em geral, num mecanismo de autossabotagem, tem a tendência de terminar os seus relacionamentos antes de uma ação dos seus parceiros. Um temor excessivo
de sofrer rejeição, são extremamente inseguros, mesmo que não exteriorizem isso. Seus objetivos e valores sempre acompanham suas instabilidades emocionais e afetivas, tendem a conseguir, então, um bom desempenho profissional quando estão bem estáveis afetivamente nas suas relações interpessoais. O mesmo vale para as suas realizações pessoais. Não suportam ficar sozinhos. Em geral, precisam o tempo todo de parceiros amorosos para que eles possam se sentir completos, com uma grande dificuldade de concentração, com seus pensamentos tendendo a seguir um padrão rígido, inflexível e impulsivo. Os pensamentos sempre envoltos em autorreprovações e autocríticas, com baixa tolerância à frustração. Então, além disso, possuem uma disfunção comportamental com uma grande necessidade de controle externo, padrões de aparência oscilante, níveis de energia física incomuns, que se manifestam em explosões inesperadas de impulsividade, brigas e conflitos frequentes, sobretudo nas relações mais íntimas, um comportamento recorrente de automutilação e tentativa de suicídio, relações interpessoais intensas e muito caóticas, dependência excessiva dos outros, dificuldades no trato pessoal. É mais fácil conservar, inclusive, as relações interpessoais, desde que estejam num nível superficial, tendência ao isolamento, chantagens emocionais constantes e grandes atos de irresponsabilidade, e um comportamento paradoxal em suas relações interpessoais. Além disso, também possuem uma disfunção pessoal, uma sensação imensa de vazio e solidão, frequente comparação aos outros, com uma visão autodepreciativa, dificuldade em expressar suas necessidades e sentimentos, e a facilidade em serem influenciados e manipulados, o que é um prato cheio, por exemplo, para perfis com transtorno narcisista patológico, e tem também uma grande tendência de manipular pessoas ao redor para ter o controle externo das situações, estilo de se vestir variável e instável, bem como acontece com os seus afetos. Então, todas essas características do transtorno de personalidade borderline nos mostram quanto que a impulsividade e irritabilidade, pontos nevrálgicos de acesso da fúria dessas personalidades, é capaz de desencadear diversos sentimentos negativos, como desaprovação, impaciência, irritabilidade, desatenção, negligência, tristeza, mágoa, abandono, rancor, negação, substituição. Eles, em geral, têm uma linha de pensamento bastante confusa. E a família, às vezes, por não conhecer as características, né, deste transtorno, acabam entendendo como pessoas rebeldes, maldosas, abusadas, mal educadas, ingratas, devido ao seu comportamento hostil e explosivo. Mas essas são características de grande instabilidade emocional, hiperreatividade, dependência afetiva, temor exagerado de serem abandonados, comportamento de risco, como a gente já conversou aqui, né? Porque vivem essa avalanche mental de emoções intensas, reais ou imaginárias, na busca constante e insaciável de afeto, fazendo de tudo por chamar a atenção, o que não é ser mimado, mas um transtorno de personalidade muito sério, com alto risco de suicidalidade. E, como referência também, nós vamos trazer o Evangelho de Jesus, Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Não se põe a candeia sob o alqueire. Diz o evangelista: ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir-se à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Na tradução diretamente do grego de Haroldo Dutra Dias, ele vai trazer o seguinte texto: ninguém acendendo uma candeia cobre com um vaso ou a coloca sobre um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz, pois não há algo escondido que não se torne manifesto,
nem oculto, que não veio a ser conhecido e manifesto. Vede, pois, como ouvis, pois quem tiver, a ele será dado, e quem não tiver, até o que parece ter será tirado dele, que é bem parecido. Então, esse texto de Jesus é interessante, porque nos mostra o quanto que reações de medo acabam nos levando a esconder os nossos tesouros preciosos sob o alqueire, né? E não colocar no velador para iluminar a casa inteira. Que nós possamos sair das nossas inibições e começar a olhar mais para o nosso interior tão rico, a fim de fazer brilhar a nossa luz. Na obra Grilhões Partidos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, um livro de 1927, no prefácio, ele vai dizer que quando o espírito é encaminhado à reencarnação, traz em forma de matrizes vigorosas no perispírito o de que necessita para a evolução. Então se imprime tais fulcros nos tecidos em formação da estrutura material que se utilizará para as provações e expiações necessárias. Isso explica a predisposição genética de uma série de transtornos e distonias emocionais, que só aguardam um momento propício para se desenvolverem. Ele também nos diz que se o indivíduo se volta para o bem e adquire títulos de valor moral, desarticula os condicionamentos que lhe são impostos para o sofrimento e restabelece a harmonia nos centros psicossomáticos, que passam então a gerar novas vibrações aglutinantes de equilíbrio, as fixarem no corpo físico em forma de saúde, de paz e de júbilo. Então, está no nosso querer. Embora a gente saiba que certos transtornos, quando já desencadeados, precisem de recursos das diversas dimensões humanas para ser tratado. Dimensão física, muitas vezes a intervenção medicamentosa é importante, a dimensão psicológica, mental, com as psicoterapias, né? A dimensão fluídica, espiritual, a dimensão estruturante também das dinâmicas relacionais, né? Do contexto cultural em que está incutido, das relações parentais, tudo isso vai ajudar para que o ser se libere desses atavismos que o prendem no passado. E também está na força de vontade, porque Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que se todavia, por indiferença ao prazer, o indivíduo jornadeia na frivolidade ou se encontra adormecido na indolência, no momento próprio desperta automaticamente o mecanismo de advertência, na figura do transtorno, desorganizando-lhe a saúde e surgindo por sintonia psíquica, em consequência do desajustamento molecular no corpo físico, dando lugar às enfermidades desta ou daquela natureza. Então, quando os recursos trazidos não foram renovados, né, ou foram gastos em exageros, há essa queda vibratória, por assim dizer, explodem essas reservas e acaba tirando o ser invigilante em sintonia a entidades viciadas, perseguidoras, perversas, que acabam fazendo com que esse transtorno seja desenvolvido de uma forma ainda mais difícil, o que se dá início aos demorados processos obsessivos que quase sempre estão correlacionados também aos transtornos psiquiátricos de variada monta. Então, a predisposição deste ou daquele estado é inerente. E os fatores externos que a fazem irromper, como os traumatismos morais de variada nomenclatura, estão presentes o que a gente chama de complexos ou retorno do recalcado, que nada mais é do que aquilo que já se encontra em germe na constituição fisiológica ou psicológica do indivíduo, a fim de que o cumprimento do dever em toda a sua plenitude se faça impostergável. Então, depois desse preâmbulo, nós podemos voltar a Joana de Ângeles, falando agora da psicogênese dos sofrimentos pelo problema da perda da identidade do homem. Nós vimos nesse capítulo aspectos da imaturidade psicológica, que leva o ser
a anular a sua própria identidade e a buscar agradar aqueles que o rodeiam. E nesse artificialismo, a gente acaba sendo aquilo que não é verdadeiramente. A gente quer aparentar sem se autorrealizar. E assim a gente se trai, se perde de si mesmo. E não tardam os efeitos disso. Os receios perante as lutas, a idealização excessiva nesses ídolos de pedra, a romantização da vida, que significa olhar a vida sem senso de realidade, a dificuldade de se abrir ao mundo, de não saber como enfrentar as características agressivas tão presentes na nossa cultura do ódio e da indiferença em nossa sociedade. E aí Joana de Ângeles vai dizer que essa violência latente se desvela, disfarçando os hábitos que lhe são habituais. E nesse movimento, o indivíduo acaba ocultando a própria identidade, assumindo personalidades temporárias ao sabor das conveniências. Parecem ideais, conforme cada ocasião, trocando de aspectos da personalidade como se trocasse de roupa, o que é uma cópia dos comportamentos mesmistas, daqueles que superficialmente triunfaram e que parecem modelares, mas em realidade não têm consonância com seu mundo íntimo. É uma forma de quebrar a rotina, de fazer-se amado ou temido, copiando gestos, maneiras, trajes, ideologias, sem identificação. Assim, esses indivíduos acabam se tornando exibidos, consumidos, como modelos também a serem copiados, do que Joana de Ângeles chama de superficialidade da encenação. E acaba asfixiado do si mesmo, porque por estar completamente afastado da sua verdadeira identidade, já não sabe mais quem é. Então, isso tem um efeito desequilibrante, fingido, dissimulado, que visa evitar a atitude leal e aberta, numa cultura ao artificialismo. Joana nos apresenta que, desse modo, vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com sua realidade interior, e mutilando-se psicologicamente, abandona, sem escrúpulos, os compromissos, as situações e as amizades que de momento lhe pareçam desinteressantes ou perturbadoras. Então, essa falta de identidade ou a repressão dela acaba tolhendo o processo de autodescoberta e o desenvolvimento psicológico maduro. Transformam-se em indivíduos sem face, dissimuladores, loquazes, ou seja, eloquentes, pauradores, mas que na verdade não são planificados, que sustentam certos condicionamentos cínicos para sobreviver nessa representação. Mas não conseguem sustentar isso por muito tempo, porque nós não conseguimos viver uma falsidade a vida inteira. Esse conflito apresentará sintomas que precisarão ser olhados, porque cada criatura é a soma, como diz Joana, das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências, não igual ao de outrem. E a sua identidade é, portanto, a individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutuária dos seus atos e realizações. E é esta individualidade, essa identidade que a gente precisa resgatar, reconquistar. Nesse variado caleidoscópio de individualidades, há uma identidade que é nossa, que foi perdida. É normal que a gente se aproxime do grupo social com quem a gente guarda mais afinidades, interesses, aspirações e trocas. E nessa convivência compartilhada, a gente também descubra um pouco mais de verdade sobre nós mesmos. E há certos temperamentos vigorosos de pessoas que se tornam líderes naturais. Mas o nosso processo reencarnatório é único. E nós trazemos no nosso bojo certas injunções conflitantes com o objetivo de revelar
uma melhor realidade que nós somos. Todos somos mais ou menos dotados, mas ninguém segue na Terra sem os equipamentos hábeis para o próprio crescimento. E temos todos essa necessidade de alcançar o ideal destinador. Joana vai dizer que é um dever emocional assumir a nossa identidade, conhecermos-nos e deixarmos-nos conhecer. A necessidade de viver as nossas próprias deficiências e erros, nos aceitando conforme nós somos, sem escamotear os nossos próprios limites, sem buscar escondê-los, sem manter falsas posturas de sustentação impossível, assumindo o compromisso existencial e assim fazendo com que a gente se equilibre nesse processo de amadurecimento emocional. Afinal, como diz Joana, todos os indivíduos se encontram na Terra em processo de evolução. E assim como nós estamos reconquistando a nossa identidade, também aqueles que ladeiam conosco. E essa parada que por vezes a gente se impõe, a estagnação do nosso processo evolutivo, leva ao tédio e ao cansaço da vida. Então nós precisamos, de certo modo, nos aventurar no bom sentido. Estimular o desenvolvimento de valores, de conteúdos íntimos que venham à consciência, nos propor novas experiências. Precisamos gerenciar a ansiedade e incerteza para que elas não nos inibam de realizar o que nós podemos, a fim de que a gente construa futuramente uma estabilidade psicológica, uma vida estável, realizadora e feliz. Nesse caminho, os insucessos, as preocupações, dão a verdadeira dimensão do quanto ainda nós precisamos lutar para a construção de nós mesmos. Ter uma identidade e sustentá-la é uma construção e uma tarefa para a vida inteira. Joana de Ângeles vai dizer que o indivíduo tem o dever de se enfrentar, de descobrir qual é a sua identidade e, acima de tudo, de aceitar-se. Será que nós já conseguimos nos aceitar pelo que nós somos, pelo que nós conseguimos dar? Isso faz parte de um processo de amadurecimento íntimo. As divergências, as recusas que a gente faz com partes de nós mesmos são até esperadas, mas que isso nos faça manter a proposta do equilíbrio possível, vivendo em grupo, de uma forma saudável, colaborando para o progresso comunitário, é também um modo de buscar a nossa própria identidade, que é sempre única e especial. E é um grande desafio manter esse bem-estar íntimo com tantos fatores de perturbação para promover essas distonias emocionais. Muitas vezes nós somos tentados a optar por fugas atormentadoras e inúteis, mas como diz Joana, quem foge da sua realidade neurotiza-se, acaba mergulhando em estados oníricos de pesadelos, ameaças de desditas, vivendo, padecendo pelos fantasmas do próprio mundo mental, enquanto nós temos a oportunidade de aurir estímulos para o nosso próprio autoaprimoramento, superando os nossos limites, os nossos desajustes, disciplinando as nossas lutas, as nossas conquistas mais expressivas, aceitando a nossa própria identidade, sem disfarces, para a conquista desse amadurecimento psicológico que nos capacita para uma existência ideal, uma existência libertadora. E Joana de Ângeles finaliza o capítulo dizendo que a própria identidade é a vida manifestada em cada ser. Então, o que a gente entende disso é que não há uma receita de bolo, como poderíamos imaginar, para a busca da própria identidade. Mas a gente precisa se permitir errar, testar, ensaiar, refazer o caminho, mudar de rota. Tem algumas pessoas que ficam completamente atormentadas com a hipótese de, por exemplo, fazer uma transição de carreira. Não, mas eu não posso, eu já tenho tantos anos, né? Eu já tenho filhos, eu já sou casado, né? Eu já caminhei muito, isso seria um retrocesso. De que ponto de vista? Porque do ponto de vista, né, da busca da verdadeira felicidade, isso poderia ser um passo muito largo. Algumas pessoas que têm vontade, poxa, eu sempre quis fazer, sei lá, uma faculdade de filosofia, mas nunca tive oportunidade.
mas acho que com 60, 70 anos já não tenho mais tempo. Quem foi que disse? Ainda mais nesse período que a gente tem tantas opções viáveis e excelentes do ponto de vista da qualidade do ensino na modalidade à distância, que facilita a realização dos nossos sonhos. Por que a gente tem tanto empeço para poder seguir o nosso desejo e testar? Qual a última vez que você fez algo pela primeira vez? Que você testou os seus dons na cozinha? Que você fez um desenho, fez uma pintura, se aventurou a andar de patins, a brincar com seus filhos, falar besteira, fazer uma viagem sem tanto planejamento, né? Embora esse não seja o melhor período, né, para que a gente possa fazer esse tipo de coisa, mas há tantas opções que nós podemos, mesmo com essas restrições que nós estamos vivenciando pela pandemia. Quem sabe essa pandemia não nos ajude para esse processo de autodescoberta e de reconquista da nossa própria identidade. Qual é a nossa verdadeira vocação? O que faz o nosso coração vibrar de emoção? O que tem a ver com o nosso estilo, com o que nós vitalizamos diuturnamente? Essa é a busca que ninguém poderá fazer por nós, só nós mesmos, e que estamos sendo convidados, meus amigos. Aproveitemos o ensejo de colocar em prática cada coisa que estudamos aqui no estudo da série psicológica para nos aventurar mais. Então, já agradecendo penhoradamente o contato de todos os amigos, na esperança de que tenha sido de alguma sorte útil esse vídeo, nossos agradecimentos. E até a próxima, se Jesus assim permitir. Vamos então orar para agradecer. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o poder, o reino e a glória celeste, para todo sempre. Que assim seja. Um grande abraço, então, meus amigos, e até a próxima, se Jesus assim permitir.